Aleluia. Sabe, eu quero esse ambiente cheio de uma atmosfera de louvor e adoração, porque eu sei que essa é a atmosfera do céu. A Bíblia diz que os anjos adoram dia e noite, dia e noite. Na verdade, lá nem há separação entre dia e noite, lá é uma eternidade de adoração. Por que que as coisas funcionam tão perfeitamente no céu? Porque lá é um lugar onde Deus é reconhecido. Entende isso? A sua santidade, o seu governo, a sua palavra, aquilo que ele diz é ponto final, não existe argumento. Existe prazer em obedecer, existe prazer em cumprir o propósito para o qual foi criado. Você sabia que eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus? Lá em Efésios diz isso. O que quer dizer eu fui criado para o louvor da glória de Deus? Quer dizer que tudo que tem a ver com a nossa vida deve glorificar a Ele. Seja nas palavras, nas ações, nas atitudes, no comportamento. E hoje eu quero trazer avivar verdades que nós já sabemos. Mas avivar essas verdades dentro de nós. Sobre a oração de louvor e adoração. Como é importante desenvolvermos um coração de louvor e adoração em todo o tempo. Quando a gente vai para a palavra e a gente começa a ver a igreja primitiva, ela se movia em oração e louvor. Ela amava a comunhão com Deus, ela amava a comunhão com os irmãos. E a comunhão com os irmãos é uma expressão da comunhão que nós temos com Deus. Se nós temos uma boa comunhão com o Pai, vai ser tão fácil amar os irmãos com suas qualidades, com seus defeitos. Estão entendendo? Porque aqui na terra, queridos, não tem ninguém ainda no padrão de Jesus perfeito. Entende isso? Diga, eu estou sendo aperfeiçoado pela prática da palavra. Então, se eu e você entendemos que nós nascemos para o louvor da glória de Deus, nós precisamos fazer desse lugar de intimidade o nosso ambiente. E porque entendemos que na nova aliança nós não precisamos mais entrar na presença, de fato eu e você já estamos na presença, porque Ele habita em nós. Nós podemos louvá-lo e adorá-lo, orar em qualquer lugar. Mas nós precisamos estar disposto. Um coração que reconhece o Senhor independente dos cenários, independente das circunstâncias. Porque existe o sacrifício de louvor que a Bíblia diz lá em Hebreus que é o fruto dos lábios, que glorificam ao Senhor. Porque sacrifício é algo que eu e você determinamos a fazer, sentindo vontade ou não. E queridos, no meio da pressão, se você esperar sentir vontade para orar, para louvar, para adorar, não vai sentir não. Ou você acha que a sua carne é convertida, meu querido? Não é não. Quem nasceu de novo foi o Espírito, é Ele que comanda. E quem traz o comando para o Espírito é a palavra. Ela é uma semente viva, eterna, imutável. E quando o Espírito está em harmonia com uma mente renovada e com um corpo que responde ao Espírito, meu amado, não existe impossibilidade que não se torne possível diante de Diga comigo, uma vida de louvor e adoração é uma vida de resultados. Não tem como eu e você viver nesse ambiente e não experimentar da glória, da manifestação da presença de Deus. A gente via isso era uma característica da igreja primitiva, andar juntos, em unidade, com o mesmo coração, o mesmo espírito, o mesmo propósito. Nós vemos o apóstolo Paulo, ele falando, aquilo que vimos e ouvimos, nós comunicamos a vocês. Nós vamos ver ele falando, olha, eu não ministro
Com sabedoria humana, não me apoio na sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Porque uma vida com Deus para ele era tão real como a vida que nós temos em comum com a nossa família no nosso dia a dia. Uma vida com Deus não é só nos momentos de culto na igreja, não. Uma vida com Deus é na sua casa, no seu trabalho, é onde você estiver, amados. As suas ações, as suas atitudes, as suas conversas devem ser para glorificar a Deus. Você precisa reconhecer que Deus é uma pessoa que está com você através do Espírito todos os dias. Aquilo que você fala, aquilo que você diz, a forma como você age com o seu próximo, Ele está vendo tudo. E se nós reconhecemos a presença, queridos, nós vamos ter temor a Ele, vamos ter respeito. Vamos pensar antes de falar. Sabe por quê? Porque aonde existe incredulidade, fé não pode operar. E nós podemos muito bem fazer belas orações e através da nossa boca anular o resultado das orações, falando palavras de incredulidade. Como disse pastor Bandi, não fale negativo. Olhe para a palavra, aprenda com o Pai. Ele é o nosso modelo perfeito, Ele é o nosso exemplo. Você não vai encontrar na palavra dele, Ele falando negativo a seu respeito, que você não vai conseguir, que você não serve para nada, que é assim mesmo, você nasceu numa família assim, vai continuar assim. Não, amados. Ele diz, ei, se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Ele diz, não temas, crê somente. A palavra está cheia de instruções de vida, onde eu e você, quando atentamos para essas instruções, para colocar em prática na nossa vida, com certeza nós vamos ter uma vida diferenciada. Oração de louvor e adoração é uma oração que deve ser constante na nossa vida. A gente vai ver em vários momentos Jesus desenvolvendo, Paulo e Silas desenvolvendo em meio às circunstâncias. E em circunstâncias de impossibilidades. Por exemplo, diante do cenário da morte de Lázaro, o que é que parecia? Que não tinha mais jeito. Que Jesus tinha chegado atrasado. E olha que Jesus era amigo de Lázaro, da família. Estão entendendo? Se a gente parar para analisar esse quadro hoje, muitas vezes a gente se depara com situações que parece que não tem jeito, aos nossos olhos naturais. Até parece que nada está acontecendo. Que aquilo que nós temos orado, aquilo que temos declarado, não está acontecendo. Deixa eu te falar, a palavra é Espírito. O apóstolo Paulo fala que a verdadeira adoração, ela não se trata de rituais, ela não se trata de religião. Ela não se trata daquela circuncisão que se fazia na carne, no corpo físico, e sim no espírito. Então, tudo que diz respeito a Deus, a sua palavra, a viver a manifestação do reino dele na nossa vida, começa no espírito. É por isso que para mim e para você, receber a natureza e a vida de Deus, a gente teve que receber um novo coração. Porque hoje na nova aliança você não é pecador, você é justo. Porque você foi justificado por Cristo de todo o pecado, de toda a condenação. E a dívida que você tinha com o diabo, a dívida que você tinha com o pecado foi paga. Quando você entende isso, você não tem mais medo de falar com o seu pai como um filho que é amado. Sabe, o Pai tem prazer no relacionamento conosco, mas será que, assim como Ele tem nos chamado para uma vida de fervor, uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento, será que existe essa mesma expectativa em nós de conhecê-lo? Ou será que nós temos procurado outros caminhos para resolver situações e não temos priorizado aquele que é mais importante na nossa vida? Quando se trata de ofertar ao Senhor, nós ofertamos de várias maneiras. Nós ofertamos o nosso tempo. Entende isso? Nós ofertamos com as nossas finanças. Nós ofertamos também confiando nele, fazendo dele a nossa prioridade. A gente cantou, eu te entrego tudo que há em mim. Sabe, a gente vai ver o salmista Davi falando assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e
tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Lá no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Se ele diz, não te esqueça, ele está ministrando para a alma dele. É porque é possível a gente esquecer as bênçãos que a gente já recebeu dele. É possível se tornar ingrato e fazer como o povo de Israel, diante de tantos milagres, de tantos livramentos, está murmurando, está reclamando. É possível. Mas eu e você precisamos guardar essa palavra como o bem mais precioso que nós temos, para não sermos enganados com sugestões do diabo, para não sermos roubados, para não termos uma vida improdutiva, porque vida de oração é uma vida produtiva. A Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Outras versões diz que ela produz muito. Amém, amém? Então nós precisamos desenvolver. Sabe, queridos, várias vezes, quando se estava para fazer algo na igreja, eles oravam, eles jejuavam, porque eles não queriam fazer as coisas da forma deles. Eles queriam ouvir o Espírito. Porque como filhos de Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito até para saber como orar diante das situações. Às vezes nós nos precipitamos. Eu já sabia, só queria ouvir vocês. E muitas vezes falamos quando nós nem mesmo estamos crendo naquilo que estamos falando. Está faltando convicção. E oração sem fé, amados, fé é ingrediente principal. Oração sem fé é uma oração vã, que não vai trazer resultado. Fé é convicção, que aquilo que você ora, é certo que o seu Pai está lhe ouvindo, e no momento que você pede, Ele lhe responde, e você só recebe com ações de graças, porque você está certo, você não precisa ver para acreditar que o seu Pai já lhe respondeu. Por isso que a vida de fé é uma vida no Espírito. Nós cremos, por isso nós falamos. Primeiro nós cremos, mas para crer tem que ouvir. O que nós estamos ouvindo? Porque a nossa oração vai ser influenciada por aquilo que nós temos dado ouvido. Porque senão a gente vai estar fazendo aquelas orações decoradas. E orações decoradas não provém de um coração. A vida não está envolvida. Não existe um comprometimento. Não é uma adoração verdadeira. Porque é apenas da boca para fora. E é possível? É possível. Quando a palavra diz, quando Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, é porque existem falsos adoradores. É aqueles que muitas vezes eles têm a informação de tudo que a Bíblia diz, eles têm a história, mas eles não praticam nada. Pelo contrário, ainda fica procurando os irmãos para estar criticando e julgando, né, se está tendo algum erro, se eles estão errando, os juízes. Mas eles mesmos não praticam nada. Mas se você chama para orar, eles oram muito bonito nas praças e oram bem alto para todo mundo ver como eles são eloquentes em palavras. Mas isso não impressiona o Pai. Esse tipo de oração para ser vista pelos homens, sabe? Eles vão receber a adoração dada pelos homens, um aplauso e nada mais. Um elogio e nada mais. Mas uma vida de oração, onde nós reconhecemos a presença, onde nós reconhecemos a palavra como o verdadeiro alimento, onde nós temos a mesma disciplina, o mesmo cuidado de estar alimentando o nosso espírito, como nós temos de cuidar do nosso corpo. Aí sim, quando você vai orar, existe uma convicção, existe um comprometimento. Você sabe quem você é, você sabe quem está com você, você sabe quem é o seu Pai, você sabe que Ele não mente, que Ele não volta atrás, que Ele não falha, que aquilo que Ele diz é a verdade absoluta e não existe outra fora dele. Nele está a vida, Ele é a nossa fonte. Tudo que eu e você precisamos para viver uma vida bem-sucedida, uma vida abundante, uma vida de resposta, está nele. E é na comunhão com Ele, é reconhecendo Ele, é louvando Ele em todo o tempo. E eu sei, queridos, que louvar em meio às tempestades não é um cenário bom para a nossa carne.
Mas eu não sei você, quando nós temos esse temor ao Senhor, quando nós começamos a praticar a palavra, considerando a presença, considerando e respeitando a fidelidade, a presença de Deus, o Espírito Santo, quando alguém fala incredulidade perto da gente, sabe, é como uma nota, sabe, Mauro? Uma nota fora. Ela atrapalha toda a harmonia da banda. E basta uma nota fora, cantar fora da nota, basta uma, que ela já atrapalha, ela já soa estranho, não é agradável de ouvir. Sabe que incredulidade não é agradável do Pai ouvir. Não fica bem sair dos nossos lábios murmuração, reclamação. Sabe o que cai bem conosco, que somos filhos de Deus? Digo louvor. Ei, fica bem na sua boca o louvor a Deus, porque a nossa boca é um manancial. Sabe, manancial é algo que está sempre trazendo coisas novas, coisas boas, sabe, provisão, não se seca, não se acaba. A boca do justo é um manancial de quê? De vida. Se o que está saindo da sua boca está roubando a sua força, está roubando a sua alegria, está te colocando para baixo, sabe, está lhe desanimando, ei, muda esse disco, muda essa rota, para e volta e entendem, a minha boca é um manancial de vida. Não combina comigo como filho de Deus viver reclamando. O que combina comigo é viver nesse ambiente de louvor, porque é nesse ambiente de louvor e adoração que o meu Pai tem liberdade para se manifestar com toda a sua glória, com todo o seu poder. A palavra diz que Deus, lá em Efésios, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe o que é isso? Deus é poderoso, nós sabemos, para fazer infinitamente mais. Infinito já é algo que a gente não sabe onde termina. Mais, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o quê? O seu poder que opera em nós. Onde está o poder de Deus? Diga na sua palavra. Onde está o poder de Deus? E quem é responsável de se encher da palavra para que ela esteja operosa e manifestando Deus, manifestando, sabe, o seu caráter, manifestando as suas obras, manifestando os milagres que eu e você precisamos no nosso dia a dia? Somos nós. Porque Ele é poderoso e Ele faz infinitamente mais. Sabe, você pede algo, Ele faz além. Porque quando Ele te responde, isso faz parte dEle, é característico dEle. É por isso que Jesus disse, olha, eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. E vida é característica do reino que nós pertencemos. É característica do nosso Pai. É característica de Jesus fazer além. Não é contado, não é limitado, porque quando Ele te dá a resposta, não é só para beneficiar você, é você e quem estiver perto de você e quem precisar de você, ei, você vai ser o socorro. Experimente viver uma vida de louvor e adoração. Experimenta, sabe? Muitas vezes nós entramos no jejum de alimento, né? Nada errado, né? Se você tem um propósito, muitas vezes é perder peso, muitas vezes é ter uma saúde melhor, uma qualidade de vida, nada errado. Mas experimenta passar uma semana colocando vigia na sua boca, um guarda. É você, viu? Não é seu irmão, não. Coloca um guarda na sua boca. E experimenta louvar ao Senhor desde acordar. Começar o seu dia com louvor e adoração, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o poder da sua palavra, reconhecendo a sua presença, reconhecendo Ele como aquele que lhe supre, sabe, que supre todas as suas necessidades segundo as riquezas dEle. Não é
segundo o que nós temos, não é segundo a nossa força, não é segundo o nosso salário, não é segundo a nossa capacidade, mas é segundo as riquezas dele. Tudo é dele. Se tem alguém que sabe o que é melhor para você, é papai. Se tem alguém que sabe o que é melhor para mim e para você, é ele. Então experimenta. Coloca, sabe, a sua carne em jejum e decida alimentar o seu espírito, sabe, nesse ambiente de louvor e adoração. Depois você venha me contar o que aconteceu. Crucificando a carne. Crucificando a carne e desenvolvendo, sabe, uma vida onde você reconhece o Senhor em todo o tempo. Amém? Deus é bom em todo o tempo. Encerrando, a Bíblia diz, por meio de Jesus, lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? A palavra. Então eu posso dizer por meio da palavra ou por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus, diga comigo, sempre. Sempre é o que, queridos? Todos os dias, em todos os momentos, em todas as oportunidades que você tiver, sabe, ofereça a Deus um sacrifício de louvor, que é um fruto dos lábios que confessam o seu nome. Como fruto dos lábios. Aquilo que nós cremos, nós falamos, sabe, aquilo que nós cremos, nós oramos, aquilo que nós cremos, nós vamos expressar através das nossas palavras. As nossas palavras precisam andar em harmonia com o que está no nosso coração. É por isso que nós precisamos encher o nosso coração da palavra. Antes de fazer qualquer oração, sabe, antes de você tomar, primeiro vá para a palavra, ver o que ela diz a respeito disso. Se é cura, procura ver o que o Senhor fala sobre cura. Para quando você orar com convicção, com a certeza da vontade de Deus na sua vida. Sabe, Deus nos criou para viver uma vida assim como Jesus viveu, suprido em todas as áreas. Mas não uma vida somente para nós, mas tendo em abundância para suprir a outros. Amém? Então, por meio da palavra, andando na palavra, praticando a palavra, falando o que ela diz, essa é a nossa linguagem. Diga, a minha linguagem é celestial. Diga de novo, a minha linguagem é celestial. Tem que haver uma diferença, queridos. Você vai manifestar o céu na terra. Você vai mudar os cenários falando o que o seu pai fala. Amém, amém? Então vamos nos comprometer a viver uma vida de oração. Antes da petição, porque existe o lugar dela. Antes da intercessão, louvor e adoração. Primeiro você precisa reconhecer quem Ele é. Porque através dele você tem tudo o que você precisa para ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Amém? Glória a Deus por sua palavra. Louvor. Aleluia. O Senhor é bom. Então, quando a gente tem essa oportunidade de estarmos reunidos para orar, para ouvir uma vez mais a palavra, avivar essas verdades no nosso coração, na nossa mente, queridos, nós devemos estar totalmente cheios de expectativa para aquilo que Deus vai fazer. Porque Deus trabalha com sementes. Diga, Deus trabalha com sementes. Então gera expectativa no seu coração, porque Ele é o solo. Vamos ficar em pé? Não cante por cantar. Não fale por falar. Olhe para dentro de você. Olhe para quem é o seu Pai. Olhe para a palavra. Olhe para Jesus. E dê o seu melhor. E se renda. Nós estamos aqui para nos render à vontade dEle. Então aproveita para orar. Amém? Olá, que bom que você permaneceu até o final conosco. E eu tenho certeza que você recebeu uma excelente palavra. Eu gostaria de apresentar a você um presente da parte do Pai, porque Ele tem muito mais para nos oferecer. E se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu gostaria que você repetisse comigo essa oração. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador da minha vida.
eu reconheço que você morreu naquela cruz por mim e me livrou de todos os meus pecados. E eu entrego a minha vida, de fato e de verdade, ao Senhor. Amém? E se você fez essa oração comigo e está até esse momento conosco, eu gostaria que você preenchesse esse link que está aqui abaixo. E nós entraremos em contato com você. Amém? Siga na prática desta palavra.